normalmente, né? 3-2, resultado final, posse de bola menor do Flamengo, 47% contra 53% do adversário, finalizações certas, 5-2, são as diretas ao gol, no caso. Passes, 438 do adversário, 415 do Flamengo, 17 faltas para o lado do LDU, 6 Flamengo, cartões amarelos, 5-13, escanteios, 10-2. Qual é a leitura que você faz desses números? O mais impressionante é a diferença entre o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo foi totalmente sob controle. O Flamengo não sofreu com a questão da altitude, controlou a velocidade do jogo, fez um gol muito cedo, o que faz uma baita diferença em situações como essa, mas não deixou cair tanto o ritmo. Tudo bem que a virada para o segundo tempo, com 2-0 contra, foi de uma imposição da LDU. Mas a LDU, no 1-0 contra no primeiro tempo, não foi capaz de colocar essa imposição. O Flamengo permaneceu superior e controlando a velocidade do jogo, mesmo com 1-0 no placar. A gente poderia pensar, tá com 1-0 na altitude, vai retrair, vai jogar mais próximo da própria área. Não foi o que aconteceu. Tanto que a gente viu ali, por exemplo, 10 escanteios da LDU, 8 deles no segundo tempo. 2 na primeira etapa. A primeira etapa foi controlada. Poucas finalizações de parte a parte. O Flamengo finalizou 4 vezes só no primeiro tempo, mas a LDU só finalizou 3 e nenhuma na direção do gol. Daí vem um pouco dessa ideia de controle. Isso se perdeu no início do segundo tempo. Passa pela questão física, óbvio que passa. Mas talvez, assim, é porque você não controla o adversário. O Roque falou de 2 gigantes, falando do Real, falando do Chelsea. Mas você não controla o que é o movimento do adversário para modificar uma estratégia, um modelo que não funcionou num primeiro tempo. E a LDU, eu acho que a única coisa que o Flamengo tinha já como referência é que o desenho foi muito parecido com o da estreia da LDU em casa, que foi uma vitória contra o Vélez, que eu citei aqui, e fazendo esse princípio de segundo tempo muito forte, modificando completamente o número de finalizações, agressividade nas ações, a altura da marcação, o número de escanteios, o volume ofensivo, mudando muito da primeira para a segunda etapa. E fez isso hoje de novo. Então já era esperado, ainda mais com 2-0 contra, né? Com a vantagem do Flamengo. Então acho que talvez fosse o caso de já voltar alterando para sustentar o gás, o ritmo, a intensidade lá em cima. Mas o primeiro tempo foi tão controlado que era uma boa atuação dos jogadores que estavam em campo. João Gomes foi muito bem, tendo oportunidade como titular. Foi o primeiro a sair, mas acho que passa pela questão física, inclusive, a entrada do Hugo Moura. E o meu único senão é esse, que foi um princípio de segundo tempo muito ruim, mas está atrelado à dificuldade do jogo, o ambiente do jogo, nos 2.800 metros lá em Quito. Né? Essa altitude faz total diferença, Roque. E tem que levar em consideração também, quando um time está 2-0, né, na frente, vamos dizer, e o outro está atrás, quem está atrás vai, normalmente, no início aí de um segundo tempo, como era o caso do Flamengo hoje, né, na frente, o outro time vai tentar ir à frente, vai tentar empatar o jogo, vai tentar virar, tem esse ímpeto, né, do início ou do segundo tempo quando você está atrás. Então, assim, é normal de uma partida isso acontecer. O adversário em casa, atrás, vai querer virar o jogo, né? E o Flamengo, eu acho assim, para mim, mostra muito, como eu falei, a maturidade do time do Flamengo, né? Da equipe. Entra um ou sai um jogador, entra outro, se mantém o nível, né? Tanto que conseguiu ganhar o jogo. Mas eu acho assim, com toda a dificuldade que se tem em jogar fora, na altitude, uma vitória dessa, tem que parabenizar o Flamengo pela vitória e pela liderança do grupo. Né? Acho que é isso o principal na minha observação. Falando agora do Gabigol, desempenho de Gabigol em pênaltis pelo Flamengo. Dado interessante aqui do espião estatístico, 20 cobranças, 18 no tempo normal e 2 em disputa, 19 gols, 1 no travessão, uma bola no travessão, 95% de aproveitamento. O atacante deslocou o goleiro em incríveis 17 cobranças, bola para o lado, goleiro para o outro. Explica aquilo que você estava falando, né, da oportunidade, ele sabe aproveitar bem. O que eu acho incrível é o repertório. Ele bate de qualquer jeito. Qualquer jeito não é uma crítica, professor, ele bate de qualquer jeito. A forma que for. A de hoje, ele joga o corpo e rola aberta. Mas se tiver que bater no alto cruzado, ele bate. Se tiver que bater embaixo cruzado, ele bate. E é por isso que ele tem 17 das 20 deslocando o goleiro. É um absurdo. Porque é um repertório fora do comum para a batida de pênalti. Muita segurança em qualquer que seja a escolha, né? Parece que a escolha é muito do momento com relação ao que é o movimento dele e o que ele percebe até de movimento. Cara, o pênalti é o tete a tete, né? A disputa tá ali. Atacante e goleiro.
E eu acho impressionante como ele se afirma, né, em momentos... Passa muito pela personalidade também, né? A confiança lá em cima, quase sempre, 100% das vezes. E a resposta dele nesses momentos é muito positiva. Essa questão da confiança, falávamos na primeira edição do Troca de Passes, faz muita diferença para o time, especialmente também para os jogadores assim individualmente, né? Porque na hora que está a responsabilidade com ele, por exemplo, o Gabigol, ele vai lá e dá conta do recado. Agora, Roque, vou aproveitar e colocar também aqui mais informações sobre os maiores artilheiros do Flamengo pela Libertadores. O Gabigol está no topo. Sim, está no topo. 16 gols. Zico, 16 gols também. Alcançou o Zico, hein? Bruno Henrique com 10 gols. Gaúcho com 10 gols. E Tita com 10 gols. Gente. Isso é prova desse momento brilhante que o Flamengo vive como clube, né? Passar pro Roque, mas tem 2 caras ali, né? Da fase atual. Exato. Inseridos na história do clube, né? Na artilharia da Libertadores. E falar de tudo isso, hein, Roque? Pegando uma carona aí no que o Rafa falou, acho importante a gente contextualizar isso aí, né? O clube está bem, né? O Flamengo vem nos últimos anos aí muito bem, se reorganizou, vem disputando mais Libertadores, e isso dá chance que o Gabigol chegue a essa marca. Então, acho que é um contexto no geral. Né? Se o Flamengo não estivesse tão bem, não estaria disputando a Libertadores, não teria a chance aí de fazer tantos gols. Né? Mas é uma marca expressiva. Né? Na Libertadores, 16 gols, aí, igualando ao Zico. Se bem que o Zico era uma outra posição, né? Era até mais atrás do que ele. Mas é uma marca expressiva e de todo o trabalho que ele vem fazendo. A questão dos pênaltis. Vocês falaram aí, um outro ponto que é importante é falar, é muito treino também, né? Se treina muito para bater o pênalti também, com certeza ele treina muito para poder bater de diferentes maneiras. Então, parabéns para ele, pelo momento que ele está vivendo, não só para ele, mas para o Flamengo. Aproveitando aqui para falar também de uma outra posição, que o Ceni optou por manter o Arão na zaga, sem poder contar com o Gerson. E aí aqui na hashtag Troca de Passes, o Alessandro Alves colocou assim pra gente. Eu acho que eu tô precisando de óculos, hein? Eu falo tanto dos outros que eu tô assim, ó. Ele falou aqui na hashtag Troca de Passes. Acho que depois de hoje ficou cristalino que Arão não pode jogar na zaga. Só para quebrar um galho e olhe lá. Ficou cristalino? Então, é que não é exagero, eu não acho que é para individualizar, mas é porque os gols vêm por cima, né? E tem participação do Arão. Eu acho que o segundo tem um desvio anterior, se não me engano, no Bruno Henrique, que mata o que é a tentativa de corte do Arão. Tanto que o gol é meio sem querer, né? Nem numa cabeçada. A bola bate no atacante da LDU e morre no canto. Mas o primeiro tem essa questão também. Eu acho que é aprendizado. Mais uma vez, a gente pode chamar o Roque porque é especialista na função, né? Mas é o Arão se adaptando a uma linha de 4, a ser o cara que define, não é o cara que pode dar um bote errado, ele pode ter um quê de sobra em determinados momentos, e essa realidade na linha de defesa do Flamengo é diferente, né? Então ele tem que se adaptar a isso, a um combate mais físico com um centroavante que geralmente também consegue se afirmar nesse tipo de lance, e eu acho que é crescimento. Mas ele traz outras vantagens, e eu acho que é essa leitura que acaba ficando perdida dentro do jogo, quando ele participa, entre aspas, negativamente de uma jogada de gol do adversário. Já que você mas não, ele Roque, é o cara. Ele é o cara, então fala aí, Roque, explica pra gente. Eu vejo mais vantagens, até pela maneira que o Flamengo joga, né? O Rogério gosta de um jogador que participe e consiga sair construindo, porque o Flamengo constrói desde lá de trás, né? E sofre muito pouco com bola parada, né? Então, assim, é muito mais da forma de jogar. E que isso traz para o Flamengo melhoras no jogo, né? É positivo. Agora, errar, vai errar. Que ele tem que se adaptar, principalmente, eu acho que a diferença entre o meio e a defesa é justamente essa. Você não pode perder, tem algumas bolas que você não pode perder porque não tem ninguém atrás de você. Mas isso é uma adaptação que ele também, com a qualidade de jogador que ele vai se adaptando. Mas vejo muito mais positivo do que negativo, e falhas vão ocorrer. E se falar de hoje, tem que se levar em relação ao contexto. Você jogar na altitude não é fácil, a velocidade da bola muda. Então, assim, não dá para
crucificar por causa de um jogo. Vejo muito mais coisas positivas do que negativas. E falando do Rogério Ceni, das suas alterações, das suas escolhas também, porque o Leonardo Schroeder, foi o Leonardo Schroeder? Não é ele, aqui, ó, o Marcos Gonçalves, que eu já tinha deixado separado a mensagem. Eu acho que eu estou precisando de óculos mesmo, vou ter que ir no oftalmo. Eu fico tirando onda com o Paulo Nunes, com o Pedrinho, agora sou eu aqui. Tanto que, olha... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.